Então, é o momento perfeito. Depois que a gente já discutiu as leis de Newton, discutiu cinemática inicialmente, né, e depois de adentrar nas leis de Newton, momento perfeito para a gente discutir a ideia de força e atrito. É uma aulinha que eu gosto de discutir com a galera. Então, olha só. Força de atrito, ela tem algumas situações clássicas aí que podem gerar problema. Primeira coisa que eu lembro de ver colegas ensinar errado para a gurizada. Tu vê, ó, é muito comum o professor falar isso aqui, ó. Força de atrito é sempre contrária ao movimento. Eu já vi colegas discutir isso com a gurizada e não poder fazer nada, né? Porque o que tu vai falar? Tu vai falar na frente pra galera que o cara errou, que o cara tá mentindo. É muito delicado isso, né? Eu te pergunto, que força que me movimenta para frente quando eu caminho? O atrito. O atrito foi para frente e o movimento foi para frente. O cara nunca pensou no ato dele caminhar, né? Tu vê, se o professor pensa no ato dele caminhar, ele jamais falaria um absurdo desse pra gurizada, né? E eu lembro de ter escutado isso também quando eu era jovem, que o atrito é contrário ao movimento. É um absurdo total e completo. A verdade é que o atrito é sempre contrário à tendência de deslizamento. Então, como meu pé tende a deslizar para trás, se tivesse óleo, né? Aí então a força de atrito é para frente. Se eu estou caminhando e de repente travo o pé, aí sim, né? Eu ia ir para frente e o atrito nessa hora ia ser contrário ao movimento. Mas para nunca errar, primeira coisa, a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento. Esquece essa história de que ela é contrária ao movimento. Caminhe e pensa, o atrito está me empurrando para frente, beleza? Eu estou indo para frente. Só pensar no ato de caminhar, tu mata essa primeira pegadinha que pode aparecer. Como o cara do vestibular sabe quais são os erros que os professores cometem em sala de aula, por já ter sido professor, ele vai lá e coloca justamente no vestibular a perguntinha né, que vai tirar da jogada a galera que teve um professor muito meia boca. O cara tem que ser muito ruim para dizer que é contrário ao movimento. Outra pergunta que pode aparecer, da onde vem essa força? Vamos supor que o cara está deslizando para lá sobre o chão, nós sabemos que o atrito é contrário ao movimento, neste caso. De onde é que vem essa força de atrito? Se nós pegássemos um microscópio eletrônico e fôssemos observar a intersecção entre as superfícies, por mais que a superfície pareça lisa ao toque, como o quadro aqui, né, ou como a fórmica da tua mesa, olha como é liso. Aí tu vai lá e olha o microscópio eletrônico e a casa cai, bicho. Tu percebe que aquilo que para o olho humano é liso é uma série de vales e crateras entre os elétrons. A coisa mais lisa que tu já viu na tua vida, o espelho. O espelho que é lisinho ou o vidro. O vidro tem uma camada, o espelho tem uma camada de vidro, mas como é lisinho. Perfeito, né? Não viaja. O teu olho é uma máquina péssima de enxergar um microscópio. O teu tato não significa nada. Tua própria pele é altamente rugosa e tu tem a sensação de tocar nos objetos lisos que é tudo liso. Não delira. Então cuidado, hein? Da onde vem o atrito? Das irregularidades entre as superfícies que se arrastam. É daí que o atrito nasce. E se nós formos olhar para a fórmula que calcula a força de atrito, a querida FAT, ela é uma fórmula bem lógica. Uma das componentes da fórmula é o seguinte, ó, se tu pegar a tua mão e atritar uma com a outra bem de levinho, é até gostosinho. Só que se tu espreme uma mão contra a outra e tenta fazer isso, caramba, que força que eu tenho que fazer para arrastar a mão. É mão e mão. Se a força entre elas é leve, é fácil de arrastar. Se tu aperta uma com a outra, cara, chega a esquentar na hora a pele do atrito. Na hora. Eu estou te dizendo que a força entre as superfícies interfere no atrito, concorda comigo? E faz sentido, né? Quando as superfícies forem forçadas uma contra a outra, as irregularidades penetram mais uma contra a outra. E por isso que o atrito é maior. Faz sentido, né? Por isso que para calcular a força de atrito, na fórmula está incluso a força que uma superfície faz na outra, chamada de força normal. Força normal. A força perpendicular que uma superfície exerce em um corpo. Arrastar as mãos prova isso. Mas se eu pego essa flanelinha e arrasto ela com a mesma normal contra o quadro ou contra a parede, porra, que
gritante a diferença, que é gostosinho, ó. Fácil, fácil. Aqui já existe uma resistência maior. Faz sentido, né? A parede é mais rugosa do que o quadro. O que eu estou querendo te dizer é que mesmo que eu aplique a mesma normal entre duas superfícies, se o acabamento superficial ou se os materiais entre as superfícies se alteram, o atrito também é alterado. Para representar esse material e o acabamento superficial, a gente usa uma letra grega mi, que é chamado coeficiente de atrito. Então tu vê, né, a fórmula para calcular a força de atrito ela é relativamente simples. É pegar a força normal, a força que atua entre as superfícies, e multiplicar pelo coeficiente de atrito. Eu lembro, galera, quando eu aprendi essa brincadeira, o professor disse que o coeficiente de atrito dependia dos materiais em contato. É um erro. Não depende só dos materiais, depende dos materiais e do acabamento superficial. Se eu arrastar aço com aço, se o aço for polido, os dois polidos, vai dar um atrito. Se um dos aços não é polido, é craquelado, é cheio de risquinhos, e o outro é liso, já mudou o atrito. Se as duas superfícies de aço forem craqueladas, cheias de ranhuras, o atrito aumentou mais ainda. Mesmo sem mudar o material, se eu mudar o acabamento da superfície, eu posso aumentar ou diminuir o atrito. Tudo bem para vocês? Então o coeficiente de atrito depende dos materiais e do acabamento superficial. Não custa anotar. Depende dos materiais e do acabamento superficial. Depende dos materiais e do acabamento superficial. Aqui até aqui é a parte light. Nós relembramos do que depende a força de atrito, vimos que ela é sempre contrária à tendência de deslizamento e vimos da onde ela nasce, da irregularidade da superfície. Inclusive é por isso que a gente usa óleo, né, para deixar menos atrito, né? Se eu coloco óleo entre a caixa e a superfície, eu estou preenchendo com óleo essas irregularidades. Aí é como se uma superfície estivesse flutuando em cima da outra, né, através da camada de óleo. Por isso que quando a gente lubrifica as superfícies, o atrito cai enormemente. A gente evita com que as superfícies se encostem, né? Aí tem um detalhe perigoso. Quando nós vamos calcular a força de atrito, tem dois tipos de atrito para se calcular. Tem a força de atrito. 2 pontos. Tem a dinâmica, que também aparece na literatura como cinética. Eu não gosto da palavra cinética nesse caso, porque a matéria é a dinâmica, né? Cinética não quer explicar a causa dos movimentos, né? Quer explicar, quer descrever os movimentos, mas a literatura aceita tanto quanto dinâmica ou cinética. Uma pessoa dinâmica, ela está parada, será? Não, a pessoa dinâmica é a pessoa que faz as coisas acontecerem, né? Então é quando a velocidade é diferente de zero. E tem a força de atrito estática. Estática lembra o quê? Repouso. O objeto está parado. Cara, quando tu for calcular uma força de atrito dinâmica, ou seja, quando há deslizamento, pode comemorar, porque não tem pegadinha. É só jogar na fórmula e correr para abraço. Força de atrito dinâmica, a gente vai usar o coeficiente de atrito dinâmico. Agora, meu querido, quando fores calcular uma força de atrito estática, ou seja, quando o objeto estiver parado, abre a vaga, meu querido. Isso aqui é perigoso pra caramba. Apesar de a fórmula ser a mesma. Mas quando tu está calculando uma força de atrito estática, usando obviamente o coeficiente de atrito estático, tu não está calculando o valor dela já. Tu está calculando o valor máximo que ela pode atingir. E isso é que ferra, galera. Para te mostrar o perigo dessas duas situações distintas, eu vou tentar trazer uma questão realista aqui para a gente discutir. Que eu acho que é o ponto alto do atrito. Se tu pegar a manha do que eu vou falar agora, eu acho que tu não vai ter dificuldade para matar questões de atrito. Para deixar menos abstrato,
Aí eu vou lá e vou começar a fazer uma força na cadeira. Eu pergunto, qual vai ser a força de atrito? Claro que eu te dou os dados, né? Eu te dou a massa da cadeira. 12 quilos. Jura, né? Te dou o coeficiente de atrito dinâmico. Deixa eu ver. Ó, assim, 0,2. Te dou o coeficiente de atrito estático. Deixa eu sentir. Sim, 0,3. Digo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Te dei todos esses dados e te pergunto, quanto vai ser a força de atrito quando eu fizer uma força de 10 newtons? E quando eu fizer uma força de 20 newtons? E quando eu fizer uma força de 40 newtons? E quando eu fizer uma força de 666 newtons, obviamente? Em todos esses casos eu quero saber quanto é a força de atrito. Aqui a nossa cadeira. Antes de começar a raciocinar, o que eu vou fazer? Eu vou botar a mão na massa e vou calcular a força de atrito dinâmica e a força de atrito estática máxima. Isso não é difícil, isso é só jogar os valorizinhos na equação. Nesse caso que a cadeira está na horizontal, como é que eu vou calcular a força normal? Isso, a terra atrai a cadeira, o chão não deixa a cadeira afundar. A normal é igual ao peso, né? Normal é igual ao peso, peso é m vezes g, a massa da cadeira é 12, a gravidade é 10, a normal na cadeira 120 newtons. Depois eu vou lá e jogo esses dados tanto na fórmula do atrito dinâmico, quanto na fórmula do atrito estático máximo. FAT dinâmica, Mi dinâmico, 0,2, normal, 120, força de atrito dinâmica, 24 newton, dá para jogar no bicho já. Força de atrito estática máxima, cara, máxima, é 0,3 vezes 120. A força de atrito estática máxima, 36 newtons. Tu vê até aqui, cara, eu não precisei de conhecimentos grandes sobre atrito para fazer os cálculos. Foi a aplicação de fórmula. E agora é que é um momento importante. Quando eu digo que uma força de atrito dinâmica é 24 newtons, quer dizer que se a cadeira começar a deslizar, o atrito é dinâmico. E não precisa pensar, 24 newtons. Mas se a cadeira estiver parada, meu querido, a força de atrito pode ir de 0 até o valor máximo. E é aqui que mora o perigo. Parada. Vou começar a fazer a força F. Fiz 10 newtons. A pergunta é, desliza ou não desliza? Não desliza, porque ela vai aguentar parada até 36. Então eu te pergunto, se eu fiz 10 newtons e não deslizou, quanto é que é o atrito? 10. É muito comum o leigo dizer que é 36. Porque ele pensa, está parado? Se está parado é atrito estático. O dia que tu empurrar um objeto com 10 newtons e o atrito for 36, o objeto vai saltar em cima de ti. E aí tu chama um padre, dos bons. Porque é um efeito paranormal, é um espírito maligno que possui a tua casa. Com certeza. Então toma cuidado, tá pessoal? Empurrou um objeto com 10 newtons, ele não andou. Como que o atrito vai ser 36, né? É um absurdo. Se ele não andou, quanto é que é a resultante? 0. Se eu estou empurrando com 10 para frente, o atrito tem que empurrar com 10 para trás. Então observe que na letra A, a força de atrito é 10. O detalhe é que eu não calculei 10 em nenhum momento. É isso que atrapalha o aluno que não pensa ali, que só calcula e responde. Fiz 20 newtons, desliza? Não. Quanto é que é o atrito? Resumindo, quando o cara está parado, a força de atrito é a própria força que estão aplicando nele. Não tem mistério se tu pensar, porque a resultante é 0, né? Primeira lei de Newton. Faço 40 newtons, desliza? Sim. Desliza. E aí quanto é que é o atrito? 24, porque está deslizando. Faz 666, desliza? Desliza.
questõezinhas de atrito. Última informação valiosa sobre atrito. O coeficiente de atrito estático vai ser sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Não foi por acaso que eu chamei um de 0,3 e outro de 0,2. Isso sempre ocorrerá. Que eu também gostaria que tu entendesse o porquê disso. Lembra das irregularidades superficiais? Quando os objetos estão parados, as irregularidades penetram uma na outra. Seria equivalente eu pegar o pezinho da cadeira e encostar numa ranhura do tablado? Ó, encalacrou ali, encalacrou também. Aqui, encalacrou. Eu peguei as patinhas da cadeira. Não gostei. Daqui pra lá. Aqui. Encalacrou. Ali, ó, beleza. Eu peguei duas patinhas da cadeira e encostei na ranhura no chão. De tal forma que uma penetrou um pouco na outra. Se eu for tentar botar a cadeira em movimento a partir desse momento, cara, vai ser foda. Ó, eu tive que me matar e quase quebrar a cadeira para poder fazer a coisa deslizar. Porém, se eu não paro, se eu passo arrastando, as irregularidades vão quicando uma sobre a outra. E aí não entala, não penetra uma na outra e não dá aquela travada. Por isso que quando está deslizando, o atrito é menor do que quando está parado, devido ao encalacramento das irregularidades superficiais. Tudo bem para vocês? Faz sentido, né? Por isso que o freio ABS, sistema anti-bloqueio em inglês, né? Anti-blocking system. O que ele faz, o sistema ABS? Não deixa a roda travar justamente para que a roda esteja parada em relação ao chão onde ela roda. E aí o coeficiente de atrito que vai estar atuando naquele momento é o estático. E como ele é maior que o dinâmico, o carro para melhor sem travar a roda do que deixando a roda travada. Claro que nós estamos falando de um carro com ABS. Não vai tu querer fazer o sistema ABS, né? O tempo de reação do ser humano não é suficiente para tu tirar um pouquinho o pé do freio e ir fazendo o teu ABS. Freadas de emergência em carro sem ABS é pé na embreagem e o freio ao todo. Pode destruir o pneu do carro, né? Uma freada de emergência, não sei se vocês sabem. Freada, vou bater. Taca o pé na embreagem e no freio ao máximo, na hora. Né? E talvez tenha que ir para a borracharia depois, porque se tu não bater, tu vai destruir o teu pneu. Né? Se o asfalto estiver de boa qualidade. Então cuidado, né, galerinha? Em alguns países a escola, né, a autoescola, ela é de um nível absurdo do cara poder dirigir em gelo e o escambau, né, cara? No Brasil, às vezes o cara mal sabe ler e já tira a carta, né? Isso é uma coisa preocupante, a gente vê na quantidade absurda de acidentes que nós temos nas estradas por aí. Claro que boa parte é imprudência também, né? Claro que vale a pena citar que os carros mais modernos, ele não só não trava a roda do carro, como se tu frear uma curva, o computador calcula quanto que as rodas de fora tem que girar mais que a roda de dentro. E libera um pouco o freio para o carro continuar fazendo a curva, mesmo em situação de emergência. Então tu vê, hoje tem carros modernos que ele corrige a tua cagada. Tu faz uma cagada, ele vai lá e fala, não, e vai lá e corrige para ti, certo? Para tu poder brincar com um carro desse, né, tu tem que desligar o sistema de segurança para tu poder derrapar, para tu poder, né, se arriscar com um carro desse. Show de bola! Tem uma questãozinha, qual é aquela tua questão? Que seria legal vocês arriscarem, porque ela pode confundir o aluno. Ó. Dá uma olhadinha na página 338, a questão 26. Dá uma olhadinha se tu mata essa questão. Essa aqui, ó, 26 da página 338. Ela fala sobre atrito e ela é perigosinha. Seria legal de repente a gente usar ela já de exemplo para os perigos da força de atrito.